E aí galera, hoje a gente vai falar de pena restritiva de direito e sursi da pena. Vamos lá. Pena restritiva de direito, previsão legal, artigo 44 do Código Penal. Dá uma pausa e lê o dispositivo. Antes da gente entrar nos requisitos, quando que isso acontece? Lembra que a gente estamos tratando da aplicação da pena. Então o juiz reconheceu o crime, reconheceu que não tem nenhuma causa extintiva da punibilidade, ele começa a fazer a dosimetria, o cálculo da pena, passa pela primeira fase, segunda fase, terceira fase, define o regime inicial e aí ele verifica se é possível ele pegar aquela pena privativa de liberdade que ele iria aplicar e substituir por uma pena restritiva de direito, para que não haja necessidade de submeter o réu ao cárcere, que é uma medida extremamente grave. Em certos casos, se admite que ele substitua essa pena por uma restritiva de direitos, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária. Requisitos. Eu vou mencionar aqui, mas está tudo na lei. É só você lembrar e dar uma lida na hora da prova. Quantidade da pena. Se o crime for doloso, pena não pode ser superior a 4 anos. Crime culposo, pode ser qualquer pena. É importante que não haja violência ou grave ameaça, porque senão o juiz não vai aplicar em hipótese alguma. Não pode ser reincidente no mesmo crime doloso. Cuidado que no mesmo crime doloso ele está mais para baixo no parágrafo 3º, não está para cima quando está falando dos requisitos. Então é importante se atentar para isso. Se não for o mesmo crime, é possível sim, mesmo sendo reincidente. E circunstâncias favoráveis, um pouquinho genérico. Segunda hipótese, sursi da pena. Além do juiz substituir a pena por restritiva de direito, a pena aplicada por ele, então repare, só para voltar aqui, ó, esses 4 anos é a pena que ele aplicou. Você não vai olhar a pena abstrata, você vai olhar a pena que o juiz, depois de fazer a dosimetria, aplicou para o caso concreto. Sursi da pena é a suspensão condicional da pena. Dá uma pausa aí e lê o artigo 77 do Código Penal. Cuidado para não confundir com o sursi processual que eu mencionei na aula 1. O sursi processual é a suspensão condicional do processo. O Ministério Público, quando vai fazer a denúncia, ele faz a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Lembra, quando a pena mínima abstrata não excede a 1 ano, é possível isso. Suspende o processo, se a pessoa cumprir os requisitos, ela continua primária como se nunca tivesse sido condenada ou respondida a esse processo. Nesse caso, a gente está falando de suspensão condicional da pena. O juiz já fixou a pena, ele reconheceu já que você praticou determinado crime e ele está suspendendo a execução da pena de novo, dando essa possibilidade do réu não ser submetido às agruras da pena privativa de liberdade. Requisitos cumulativos. Pena privativa de liberdade que não supere a 2 anos, de novo, é a pena concreta, é a pena que o juiz aplicou no caso. Cuidado com o seguinte, se o agente é maior de 70 anos ou existem razões de saúde que justifiquem essa suspensão, é possível você aplicar mesmo na pena que vá até 4 anos, que ela não seja superior a 4 anos. É o chamado sursi etário, no caso da idade, ou o sursi humanitário, no caso de razões de saúde. Não pode ser reincidente em crime doloso, salvo se a primeira condenação for multa. Então, vamos supor, ele responde a um processo criminal e o juiz condena a pena de multa. No novo fato, tecnicamente, para esse novo fato, ele vai ser reincidente sim, mas no caso do sursi da pena, você não reconhece, isso não é obstáculo para que você conceda a ele a suspensão condicional da pena, se a condenação anterior foi unicamente por multa. E circunstâncias favoráveis também, normalmente analisando o artigo 59, aquelas circunstâncias judiciais. Observações importantes desses dois institutos. Diferente do que ocorre na pena restritiva de direitos, na PRD, que foi a que eu tratei primeiro, o sursi da pena ele cabe mesmo que haja violência ou grave ameaça. Normalmente os casos em que vai haver a suspensão é quando não coube a pena restritiva de direitos. Normalmente não, sempre. Segunda observação, em princípio, é possível a aplicação de sursi da pena mesmo nos casos de violência doméstica. O que não se confunde
com o obstáculo que existe para você nos crimes de violência doméstica. Você não pode aplicar suspensão condicional do processo, transação penal, que eu vou tratar depois quando a gente falar de GCRIM, ou pena restritiva de direito. As duas primeiras, porque a Lei Maria da Penha, ela impede expressamente a aplicação da Lei 9.099, que é a lei que traz esses dois institutos. Está lá no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. E a pena restritiva de direito, porque um dos requisitos dela é não haver violência. Recentemente tem até uma súmula do STJ que declara isso. E para finalizar, o sursi da pena, ele pressupõe a não aplicação da pena restritiva de direito. Então, normalmente quando o juiz, se ele aplicou a pena restritiva de direito, ele nem vai analisar se cabe a suspensão condicional da pena. Da mesma forma, na sua petição, você, se verificar que estão presentes os requisitos para as duas, você vai dizer, depois que você sustentar que é caso de fixação do regime inicial aberto. Você continua, pede para que a pena privativa de liberdade seja convertida em pena restritiva de direitos, ante a presença dos requisitos do artigo 44 e, subsidiariamente, caso assim não entenda, que seja aplicada a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77. Galera, era isso. No próximo bloco a gente vai falar da segunda peça, talvez a principal, que são os memoriais defensivos. A gente se vê lá.